Ok? Bom dia, amados. Já são quase 9 horas, já está entrando aí 9 horas da manhã e estamos aqui para mais um culto, mais um estudo da Palavra de Deus. Convido você a chamar seu irmão que ainda não entrou, manda um link lá para ele, né? Se você tem dúvida sobre alguém que ainda não está, mesmo assim mande para ele, quem sabe um estímulo o faça participar conosco, ou aqueles que ainda não conhecem nosso trabalho, que eles possam estar acessando esta aula nesse instante. Amém? Eu gostaria de iniciar com uma oração diante de Deus. Pai, nós queremos te adorar e te bendizer, ó Pai, por esta manhã em que nós te consagramos, Senhor, este mês de agosto que está se iniciando, Senhor, desde ontem, Senhor, já estamos a mais da metade do ano de 2020. E ainda cremos, Senhor, que apesar de todos os desafios de 2020, ainda veremos a tua glória de uma forma singular neste ano, Pai. Cremos, Senhor, que tu farás grandes maravilhas, principalmente neste segundo semestre, ó Pai. E nós queremos colocar neste instante a nossa aula, colocar cada um que está ouvindo esta mensagem diante de ti, para que possa receber do teu Espírito, Senhor, a melhor porção, recebendo de ti, Senhor, tudo aquilo que está em teu coração. Usa-nos nesta hora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje, amados, nós queremos falar sobre a igreja de Tiatira. Mas antes de entrarmos nesse tema, né, eu gostaria de esclarecer algumas dúvidas que me mandaram, né? E nós vamos fazer da seguinte forma, né, como já fizemos em algumas oportunidades. Eu começo a esclarecer as dúvidas, creio que ainda haverá tempo para tratar da igreja de Tiatira. Caso não consiga tratar da igreja de Tiatira, o importante é que a gente esclareça o máximo possível, não só a aula em si, mas as dúvidas em si, até por respeito daqueles que têm assistido a aula, que têm mandado pergunta. Então não se preocupe com a pressa de ter ou não a aula sobre Tiatira. Se houver um tempo favorável a nós ministraremos também sobre Tiatira, mas o importante é que algumas dúvidas fiquem bem esclarecidas. A primeira delas que me colocaram, e eu até pedi autorização do irmão, teve um irmão de nossa igreja que teve um sonho, e eu acho interessante contar, não o sonho todo, mas parte dele, que é a parte que eu quero destacar. É como se Deus, na nossa interpretação, como se Deus tivesse levado ele ao que seria o princípio então da tribulação, né? E de repente ele vê ali uma situação envolvendo ele, envolvendo alguns outros irmãos, que não vamos aqui citar os nomes, que não convém, podem ser só a maneira de Deus mostrar esse desafio. E Deus no sonho fala com ele, dizendo, olha, a igreja vai subir, mas parte vai ficar. E nós já explicamos isso aqui, né? Nós dizemos que a igreja que está totalmente pronta, a igreja que está totalmente preparada para as bodas do Cordeiro, ela sobe, mas o desafio é que uma parte, né? Uma parte talvez que não estava preparada, uma parte talvez que precisasse passar por alguma direção, fica. E ele via que essa parte que ficava da igreja, essa parte meio que ajudava aqueles que estavam na terra
né? No intuito de prepará-los, no intuito de ajudá-los, né? Só que ao mesmo tempo ele via uma grande perseguição, ele via uma grande luta, ele via que como que policiais, e aí simbolizando, né, a perseguição, a fiscalização, indo atrás dele, indo atrás de outras pessoas. Ele via um tumulto muito grande. Então, veja, o porquê desse relato, desse sonho. Primeiro, que Deus tem dado sonhos a respeito da tribulação. E eu achei muito interessante, em segundo lugar, que esse sonho confirma que parte dessa igreja, parte da igreja preparada, ela sobe, mas parte, infelizmente, fica, né? E nós explicamos isso em algumas outras aulas, que se haverá mártires, se haverá pessoas, nós cremos que haverá então conversão nesse tempo, e inclusive aquelas pessoas que infelizmente, ainda que sendo igreja, não subiram porque não foram entendidas como a noiva adornada, a noiva preparada naquele instante, né? Então essa parte que fica, então mostrando aí que parte, infelizmente, da igreja fica, ok? E o que condiz exatamente com todos os nossos ensinos aqui. Muito bem, então esse é o relato desse sonho. Segunda coisa, tá em voga aí, tá muito na moda, uma história do adenocromo, né? Ou, e alguns dizem, adenocrome. Pastor, o que é isso? Eu não vou aqui tecer detalhes da estrutura química, quantos carbonos, quantas coisas, porque eu acho que isso é muito profundo para a gente trabalhar aqui numa aula de estudo bíblico, né? Então eu vou me deter à ideia geral do adenocrome, até em respeito a esse irmão que escreveu, e também esclarecer para talvez você que esteja ouvindo falar de adenocrome ou adenocromo, ok? Possa entender algumas coisas. Há um relato, e nós sabemos aí na mídia, de que esse adenocrome ele só poderia ser tirado de uma pessoa no momento de agonia, de medo, né? Mas eu pesquisei isso, relatos de que esse adenocromo hoje, ele pode também ser obtido artificialmente, ou seja, por manipulação química, ok? Muito bem. Mas o que eu quero destacar é a primeira situação. Acredita-se e é falado que essa droga, da onde que ela é originária? Uma pessoa diante de um grande temor, diante de um grande medo, ela vai produzir adrenalina em grande escala. Por quê? Porque a adrenalina, por exemplo, se você vê um urso, o seu corpo vai te preparar para enfrentar esse urso. Nem que você morra, mas você sabe que o seu corpo vai tentar a todo custo te salvar daquela situação. E como ele te salva? Jogando certos elementos, né, no seu corpo de uma forma e nível mais elevado, entre eles a adrenalina, que vai te deixar com os sentidos mais aguçados, vai te deixar mais rápido, com uma velocidade de pensamento, né? Só que o que acontece? Descobriu que essa adrenalina, quando ela oxida, ela vai formar o que nós chamamos de adenocrome. Então, raciocina comigo. Quando eu pego, por exemplo, a adrenalina, eu descubro que essa adrenalina, ela te deixa com os instintos mais aguçados, ela te deixa mais veloz, com o pensamento mais rápido. Por quê? Porque ela quer a todo custo te salvar de uma situação. E quem trouxe essa resposta ao corpo? Quem disse ao corpo que ele precisava liberar essa adrenalina? A situação de perigo que você está vendo ou vivendo, né? Muito bem. Por exemplo, para vocês terem uma ideia da situação, acredita-se que na cultura chinesa eles fritavam
os animais e fritam na realidade, né? Não é nem passado, é presente ainda. Por que eles fritam os animais vivos? E se você acessar alguns vídeos, eu não quero expor isso aqui, porque é uma coisa muito chata de se ver, mas se você tiver curiosidade, entre no YouTube, você vai ver que esse povo, ele mata alguns animais, né? Mas de que forma? Lançando, por exemplo, animais em banha quente ou algo do tipo, ainda vivos. E por que eles fazem esse costume? Acredita-se que uma das explicações, além da questão cultural e tantas outras, é que o animal vivo ele tem grande quantidade de adrenalina. E essa adrenalina que vem de um resultado do quê? Esse animal vai ser sacrificado e uma vez que ele vai ser sacrificado, o animal ele tem consciência que ele vai morrer. Então um cachorro que percebe que está em vias de morte, ele tem consciência e o corpo dele, da mesma forma que o corpo humano, vai liberar adrenalina. E essa cultura então chinesa, eles acreditam que essa adrenalina liberada torna a carne, por exemplo, mais saborosa, uma carne mais agradável ao paladar. Essa é uma curiosidade, né? Então, o que começou a acontecer e daí as perguntas sobre adenocrome? Mas pastor, isso existe? Amados, eu não desconfio que essas coisas existem. Até porque nós temos relatado aqui que nem todos trabalham para o bem. E não se trata simplesmente, o fulano furta, o fulano rouba, não. Nós estamos falando de pessoas que têm no seu caminho um caminho para preparar a chegada do anticristo. Então é profundo, né? Agora, o que acontece? Você viu que o animal libera adenocrome, né? Que é a oxidação dessa adrenalina, e que o ser humano também. E da mesma forma que a China mata animais para obter esse adenocrome e deixando uma carne mais saborosa ou coisas afim, vale mencionar que a cultura de sacrifícios de vida não é de agora, já vem de muitos anos atrás. Inclusive nós sabemos de povos como, por exemplo, os astecas. Pastor, quem eram os astecas? Os astecas eram um povo que viveu entre os anos mais ou menos de 1300 e 1521, né? Ali no que hoje atualmente nós encaramos como México, ok? Esse povo era extremamente violento, esses astecas, né? E é interessante que quando a gente vai nessa história e volta lá 500 anos, 600 anos atrás, nós vamos descobrir que esse povo asteca, eles faziam sacrifícios humanos. Para quê, pastor? Primeiro, para ter uma boa colheita. Eles faziam sacrifícios para ter a chuva. Eles faziam sacrifícios para terem orientação. Eles faziam sacrifícios para agradecer aos deuses pela boa colheita, ou seja, eles matavam em grandes proporções. E como era isso? Colocava uma pessoa lá, atirava nela? Não, eu estou falando do ano de 1300 a 1521. Eram sacrifícios de ofertas humanas, ok? Mas pastor, isso seria inconcebível nos dias de hoje. Sim, é verdade. Só que o que acontece? O sacrifício hoje, ele acontece de uma forma oculta. Como assim, pastor? Isso acontece hoje, sim. Se você procurar saber, veja quantas crianças, quantos jovens desaparecem do nada, ok? Claro que dentre esses jovens que desaparecem, dentre essas crianças que desaparecem, algumas desaparecem realmente, talvez por um rapto, né? Para que os órgãos sejam vendidos e coisas afins. Infelizmente isso existe, né? Ou até algumas crianças sendo tomadas para adoção. Essa ressalva eu faço. Só que o que eu quero dizer? Que há por detrás desses que são levados,
alguns que são levados para determinadas seitas, entre elas o satanismo, que faz e pratica até hoje o quê? O sacrifício humano, ok? Muito bem. Então, no passado, isso não tinha uma certa regulação. Então, isso era feito de forma aberta, né? Então, esses astecas, eles pegavam muitos outros povos, ou até mesmo entre eles, e levavam ao sacrifício. Só que eles não matavam a pessoa simplesmente. Eles faziam todo um ritual, por exemplo, danças. A pessoa tinha que fazer as danças de ofertas. Daí eles punham a pessoa lá numa pira deitada, né? E por detrás eles pegavam, faziam uma abertura na pessoa ainda viva com um corte e arrancavam o coração da pessoa ainda viva, ok? Então eram sacrifícios que eram feitos de forma que eles entendiam que você não poderia simplesmente matar a pessoa e logo na sequência fazer o sacrifício. Primeiro vinha-se o sacrifício, e o sacrifício deveria ocorrer com a pessoa ainda com suas sensações, com seus sentimentos. Acredita-se que isso era feito primeiro porque os deuses se agradavam mais disso, e traduza esses deuses como diabo, Satanás e seus anjos, ok? Em segundo lugar, porque eles tinham dentro da mente deles o quê? Que esse sangue recebido da pessoa que foi sacrificada ainda viva, ou seja, ela não foi morta para depois ter o ritual do sacrifício, ela foi imediatamente sacrificada ali, naquele instante. Esse sangue continha, entre aspas, poderes. Poderes que deixavam eles mais ativos, poderes que deixavam eles com mais clareza de mente, ok? Então, você vai me dizer assim, puxa, mas tem alguma lógica? Sim. Qual é a lógica? A pessoa está sobre adrenalina vai ocorrer a oxidação dessa adrenalina e eles então, ao ingerir este sangue, possivelmente ingeriam alguma coisa, algum quê dessa adrenalina que daria a eles essa sensação talvez de confiança, fora também a questão psicológica em si, né? Agora, veja, isso é invenção nossa? Isso é invenção da nossa cabeça? Não. Para você terem uma ideia, você sabe que lá pelos idos de 1500 a América foi colonizada. E aqui no sul nós tivemos portugueses, né, que entraram aqui no Brasil, mas na América ali para o norte, nós tivemos, por exemplo, uma colonização da América Latina em si, espanhola. Há relatos de alguns homens colonizadores espanhóis dizendo que eles observaram o sacrifício de longe desses astecas e eles dão exatamente esse relato que eu falei para vocês, de homens primeiro fazendo uma cultura da dança, apresentando-se a esses deuses e logo em seguida deitando ali sobre o local da oferta e ali sendo entregue e sendo morto. E depois muitos astecas tinham por hábito praticar o canibalismo. Pastor, o canibalismo? Sim. Por que o canibalismo? Porque o canibalismo fazia com que eles ingerissem aquela carne humana, então aquela carne humana traria tudo aquilo que ela naquele momento liberou ou tinha. Por exemplo, a adrenalina que foi liberada, né? Agora veja, hoje essa prática não é assim, ou seja, vou aqui tirar uma vida de uma pessoa, pronto e acabou. Não, hoje nós teoricamente estamos numa sociedade civilizada, que tem regras, você não pode matar alguém. Eu acredito que a maioria das pessoas numa condição sã ou que estão dentro de um certo padrão jamais matariam uma pessoa, e se acontecesse de num incidente ocorresse uma morte, jamais
tomariam sangue dessa pessoa ou fariam qualquer coisa relacionada a essa pessoa. Mas há um grupo que trabalha nesse sentido, como eu falei, de algumas seitas, de algumas religiões, né? E isso eu estou falando de alto escalão, não estou falando aí de qualquer religião aí de esquina. E isso são seitas secretas, seitas que têm pessoas em volta delas para dar amparo a essas coisas. Então você sabe que alguns casos de morte simplesmente não são desvendados, né? E se de repente alguém estava encontrando o caminho do desvendar do crime, estava muitas vezes do nada, se é um delegado, se é um juiz, do nada ele é remanejado, ok? Então, infelizmente, isso existe, né? Não queremos com isso que a gente entre aí numa situação de desespero, no sentido de dizer, nossa, mas o mundo está assim. Não, mas a gente tem que ter consciência que nós estamos no final dos tempos, e no final dos tempos, muitos absurdos seriam praticados, né? E daí o que acontece? Atualmente, como eles fazem? Eles têm lá uma forma de extrair esse adrenocrome dessa pessoa. Só que qual é o porém? O porém foi aquilo que eu falei. Geralmente, essa adrenocrome, que é retirada da oxidação da adrenalina, precisa submeter a pessoa à adrenalina. E qual é o porém? O porém que acredita-se que crianças entre 5 e 12 anos, ela tem uma condição corporal mais favorável para uma melhor adrenalina, e para uma melhor adrenalina também, consequentemente, um adrenocrome, ok? Muito bem. Só que o que acontece? Essas determinadas pessoas de alto escalão entendem que se elas fizerem uso desse adrenocrome, o que vai acontecer? Elas vão ser rejuvenescidas, elas vão ter o que eles chamam de juventude eterna. Então corre a boca pequena, corre aí nas mídias, de que há dentro desses grupos espirituais aí pessoas que fazem sacrifícios humanos, retiram esse adrenocrome do corpo humano e depois vendem, fazem uso tanto dentro da seita quanto dentro de grupos de grande destaque, como artistas americanos, cantores americanos, né? Por quê? Porque acredita-se que essa droga é uma droga regenerativa, ou seja, e o que se fala, por exemplo, é que, olhe, observe certos artistas que eles quase que não envelhecem. Ou seja, você vê lá um vídeo dele da década de 90, da década de 80, e você assiste ele hoje, né? Nos idos de 2020, você diz, parece a mesma pessoa, não envelheceu, continua fazendo cenas, muitas vezes até cenas perigosas de filmes, e não aceita nem que tenha dublê, por exemplo, né? Por quê? Porque teoricamente a pessoa está numa extrema forma física de excelência, sem quase envelhecer, e eles dizem, olha, muito que se sabe é que corre na boca pequena, que eles fazem uso e pagam verdadeiras fortunas por esse adrenocrome, mas isso não pode ser aberto para qualquer um, isso não pode ser colocado para qualquer um. Por quê? Simplesmente porque você está falando de vidas, né? Ah, mas o senhor não começou a aula dizendo que ele poderia ser produzido artificialmente? Sim, mas há aí uma ideia de que a retirada do corpo humano, esse adrenocrome seria muito mais eficiente, muito melhor, né? E daí nós podemos até colocar, para reforçar isso que nós falamos,
Porque às vezes você vê aí na mídia um caso ou outro falando sobre pessoas que desaparecem, mas para você ter uma média, a cada ano desaparecem aproximadamente 250 mil pessoas, ok? Dessas 250 mil, por volta de 40 mil tem menos de 18 anos. Novamente eu faço uma ressalva, é óbvio que dessas que desaparecem, pode ter dentro dessas pessoas que foram sequestradas, pode ter motivo financeiro, pode ter motivo de tráfico de órgãos, né? Pode ter outros motivos, mas uma parte, e uma parte talvez de grande expressão, é para sacrifícios humanos, ok? Para se extrair o tal adrenocrome, tá? Então, se nós pensarmos nessa situação, nós perdemos uma série de pessoas que nunca vão ter seus casos resolvidos, nós nunca vamos saber que fim elas deram, e nós hoje sabemos que há todo um envolvimento por detrás dessas coisas, ok? Muitos deles, por exemplo, envolvidos com cabala negra e tantas outras coisas que aqui não cabe detalhar para nós ganharmos tempo. Mas a ideia do adrenocrome é essa, até para que vocês compreendam o que é essa história do adrenocrome, ok? Muito bem, paramos por aqui nessa questão. A outra dúvida que me colocaram novamente a respeito da vacina, e essa eu quis novamente trazer porque tem novidades, ok? Muito bem, quais são as novidades, pastor? Não sei se você sabe, um dos homens tidos como o mais rico, né, aqui da Terra, dos países, foi Bill Gates. Em alguns momentos ele ocupou a primeira posição de fortuna. Não sei se você sabe também, dentre esses grupos que preparam a chegada do anticristo, há um grupo muito seleto de verdadeiras fortunas, né? E esses homens recebem todos os recursos possíveis para que suas fortunas se ampliem ainda mais, porque eles estão no grupo daqueles que preparam a chegada do anticristo. Mas é óbvio que esses homens não vão chegar para vocês e dizer, olha, eu preparo a chegada do anticristo. Eles ficam no secreto, né? Eles não têm prazer de se aparecer, ao contrário, quanto mais oculto tiverem, melhor ainda. Só que veja, eles não podem chegar e dizer, nós estamos preparando a chegada do anticristo. Eles têm que colocar situações para que essas situações levem então, né, a uma desculpa para esse tempo. Muito bem. O Bill Gates, não sei se, né, como nós estamos mencionando a vocês, era um grande gênio da informática. Você tem aí o seu Microsoft e tantas outras estruturas dentro da sua casa, elas estão todas relacionadas a esse personagem aqui, a essa pessoa aqui, né? Só que de uns tempos para cá, ele anda investindo muito na questão da saúde. E você pode me colocar assim, mas pastor, isso é ótimo. Ele está investindo na saúde. Ora, está investindo na saúde, mas não é por qualquer motivo. Você vai descobrir, por exemplo, que ele anda fazendo uma série de doações financeiras de grande porte. Não é R$1.000, R$2.000, não. De grande porte para a saúde. E uma das coisas que ele está investindo é numa vacina polivalente. Uma vacina que seria uma vacina para te imunizar de uma série de doenças, entre elas o coronavírus, né? E suas variações. Acredita-se que as expectativas deles é o ano de 2023. Vai gravando isso, ok?
Qual é a meta? A meta é vacinar a população mundial inteira. Inteira. Ah, mas pastor, espera aí. Vamos discutir algumas coisas. Hoje a gente chega lá para vacinar e o controle é muito ruim, pastor, inclusive no Brasil. Porque você chega lá, eles dão um papelzinho, daí a pessoa perde o papel, daí você não sabe quem foi vacinado, quem não foi. Mas eles estão querendo mudar isso, né? Por exemplo, eles sabem que hoje, aproximadamente dos 7 bilhões e meio de população, quase 8, 3 bilhões e 800, ou seja, mais ou menos a metade da população mundial não tem um acesso a uma boa internet ou nem à própria internet. Então, há um investimento muito forte para que o acesso da internet seja feito mundialmente, na grande maioria dos lares, e que aqui no Brasil, todos os postos de saúde, todas as partes ligadas à área de saúde tenham acesso a essa internet e tudo que seja realizado seja cadastrado. Então imagine o seguinte: você vai pegar seu filho, você vai levar ele lá para vacinar. Ele agora então vai receber um cadastro. Quem é a mãe dele, onde mora, quem são os pais, qual o RG, qual o CPF, data de nascimento. Ou seja, vai entendendo a ideia. A ideia é o quê? Ter um cadastro mundial, ok? Vai ter o quê? A sua história contada nos computadores aí, nos elementos da nuvem, como eles gostam de dizer, né, da internet, onde lá vai constar todos os dados seus. Qual é o problema? Eles vão dizer assim, se uma pessoa não vacinar, ela então não vai ter mais seus direitos. Por exemplo, hoje quando você deixa de votar, você tem que ir lá justificar, certo? Por quê? Porque se você simplesmente deixa de votar e não justifica, o que acaba acontecendo? Você não vai poder, por exemplo, tirar um passaporte, você, por exemplo, não vai poder exercer certos direitos, como, por exemplo, prestar um concurso público. Se você prestar um concurso público e teve uma eleição e você não foi votar, na hora que eles te chamam para provar algumas coisas e haver algum tipo de demonstração que você não está exercendo o seu papel de cidadão, você não vai poder ocupar aquele cargo público. Então há uma série de restrições. Essas restrições, elas vão se tornar muito maiores, como por exemplo, não vai ter acesso a supermercado, não vai ter acesso à escola, não vai ter acesso a uma série de coisas se não demonstrar no cadastro lá dos computadores, na nuvem da internet, né, que você fez essa vacinação. Daí você vai falar para mim, pastor, muito bem, bacana isso, mas qual é o problema de uma vacina? Aliás, se é uma vacina polivalente, se é uma vacina que vai me imunizar de coronavírus, se é uma vacina que vai me imunizar, sei lá, de tantas outras doenças, isso não é bom, pastor? Eu lembro que o senhor comentou numa outra aula que, inclusive, nesses princípios das dores que vêm antes da tribulação, muitas doenças iam voltar à atividade. Então acredita-se, por exemplo, que doenças do passado que tinham sido, entre aspas, até extintas, vão voltar à atividade. E nós comentamos na época que essas doenças que teoricamente foram extintas, elas tinham seus registros em laboratório, elas tinham ali a sua cepa, né, guardada em laboratório, e que era muito fácil você pegar essa cepa, você pegar esse vírus ali adormecido e dar a ele uma estrutura, uma modificação, né, para que ele pudesse atuar. Lembra do coronavírus? O que é o coronavírus? É o Covid-19. Não é o 18, não é o 17, nem 16. É o 19. Mutações ocorreram,
né? Então eu falei na época, ó, não acredite que se trata de um morcego que transmitiu. Muita coisa feita em laboratório. Feita em laboratório, é claro que a gente tem que ter cuidado. É claro que gente morre com isso. É claro que se houvesse uma vacina, a vacina em si seria uma boa. O problema é o que muitas vezes está por detrás. Pastor, o que está por detrás? Né? Acredita-se que então essas pessoas elas vão ter que começar a ser vacinadas da seguinte forma, através de microagulhas, certo? E essas microagulhas elas vão fazer como um selo holográfico, ok? Eu não sei se vocês conseguem visualizar a tela ali. Eu tentei colocar num desenho bem grande. Ali estão as microagulhas. Elas são quase que imperceptíveis a olho nu. Elas vão e fazem como se fosse um selo na sua derme, na sua pele. E aqui, ó, é a simbologia de que houve uma marca dentro da sua pele. Só que essa marca, ela é imperceptível a olho nu. Se você perceber logo ali em cima, você tem quase como que o desenho de um celular acionando uma luz. Por quê? Porque a ideia deles é criar um aplicativo para fazer leitura desse sinal, dessa marca, de que você recebeu a tal vacina. Então eles vão associar essa vacina a essa marca. E eles vão dizer, não, essa marca não é a vacina em si, é só o protocolo da vacina, é só o atestado de que você tomou a vacina. Então, ao invés de você ter lá sua carteirinha, ter lá o seu documento que você tomou a tal vacina, ou ter simplesmente um registro ali no computador local que você tomou a sua vacina, o seu registro vai estar mundialmente. E não só mundialmente, você vai receber na pele essa marca. E quando se pegar um celular para verificar, você vai conseguir ler através de uma fluorescência, né, esta marca. E daí raciocine comigo. A palavra, a menção do 666 já está muito difundida. Qual é a ideia desses camaradas no que me parece nessa questão? Eles soltam uma vacina, essa vacina ela mascara a marca da besta. Ela mascara. Por quê? Porque eu não estou dizendo que você vai receber a marca da besta. Eu estou dizendo que você vai tomar uma vacina para a sua saúde. Consegue entender isso? Então vai mascarar sobre algo bom. Só que a partir do momento que você toma a vacina, você recebe esse selo holográfico. E alguns estão dizendo aí que esse selo holográfico, né, ou essa marca, não sei, quem entende aí mais da computação pode nos explicar essa tecnologia, vai então ter ali alguns dados, entre esses dados, a marca 666, né? Você sabe que um protocolo, por exemplo, ele tem números, né? Se você vai fazer, por exemplo, um registro de nascimento, se você olhar lá na certidão de nascimento, ela tem um número. Se você vai fazer um RG, ele tem um número, ok? Se você vai fazer isso aqui, você vai ter um número. Olha como fica fácil. Eu coloco lá um número 666 e depois uma sequência de números na frente. Se eu fizer essa 666 e uma sequência de números na frente, eu estou selando essa pessoa com o número 666 sem ela perceber. Mas pastor, qual é o problema de selar? O problema é que eu estou dizendo, ó, esta pessoa está no time, né? Está no time do anticristo. E quem não colocar, não toma vacina. E se a pessoa não tomar vacina, pode morrer de uma série de doenças que eles vão começar a liberar mutações aí. Então pode ser que você veja, por exemplo, doenças que você não ouvia mais falar, com mutações muito mais graves, como por exemplo esse coronavírus, né? E é interessante esse momento que nós estamos vivendo, porque você começa a entender coisas que no passado não se entendia. Talvez se há um ano atrás eu chegasse aqui e contasse essa história, poderia parecer um pouco fabulosa, mas hoje, depois do coronavírus,
nós vimos que as coisas estão acontecendo, ok? Então, fique atento. Ah, mas pastor, espera aí. O Senhor falou para nós que a igreja sobe antes, verdade. Eu creio assim. Mas veja que nós, nos princípios das dores, vamos já ter notícias de certas coisas que vão acontecer em grande escala lá na tribulação. Agora eu te digo, supondo que você trabalha numa empresa internacional, né, uma grande corporação aí. Chegam lá na tua empresa e fazem uma proposta que você percebe que não cai bem, ainda que não tenha chegado ao arrebatamento, não coloque a marca. Não coloque a marca. Pastor, por que o senhor está frisando isso? Eu tomei um choque que a esses dias também um dos irmãos me enviou um vídeo. E um vídeo com uma série de pastores. Alguns deles aí de vertentes que não cabe a gente mencionar aqui, mas que a gente já não considera tanto. Por quê? Porque tem algumas visões muito próprias, né? E alguns me surpreenderam, porque são pastores até renomados e eles dizem, não, é só uma marca, é só um avanço tecnológico. Amados, entenda que mesmo dentro da igreja do Senhor existem falsos profetas. Lembra o que nós estamos estudando aqui nas igrejas? Eu não estou estudando as igrejas, as 7 igrejas, para dizer para vocês, olha que legalzinho as 7 igrejas. Não! Eu estou mostrando que na fase mais poderosa da igreja, que era aqueles primeiros 100 anos, houve mentiras, houve falsos profetas, houve espírito de Jezabel, houve nicolaítas, houve balaãos. E qual é a fase que nós vamos entrar agora? É uma fase de grande avivamento do Senhor, né? Depois até você vai saber, e se você assistiu lá, o pastor Eric falou que este mês de agosto nós vamos liberar uma série de devocionais sobre paternidade, né? E eu recomendo que você assista. Só que nessas séries de devocionais, coube a alguns pastores falar algumas devocionais, outros falarem outras, e numa delas eu dou um destaque na minha 4ª devocional, quando eu menciono sobre o avivamento e a paternidade que Deus vai trazer nesse tempo final, ok? Só que eu falo de um tempo de grande agir de Deus. Não vou dar detalhes aqui, vocês assistem a devocional lá. Só que, entenda, não é só a parte boa. Com esse grande avivamento vem também os tais princípios das dores, vem também algumas coisas como princípios de perseguição, acidentes da natureza e inclusive questões como essa, relacionadas ao que, pastor? Relacionadas a atualidades e que nos mostram que o caminho para a chegada do anticristo está às portas. Então, muito cuidado, porque dentro de igreja tem maçonaria, infelizmente, não todas, claro, né? Mas algumas têm maçonaria, tem outras seitas que se vestem para propagar ideias e falsos ensinos. Mas pastor, nós temos que fechar as portas para essas pessoas? De maneira alguma. Nós temos que recebê-las, mas tratá-las, prepará-las espiritualmente, não dar os púlpitos, porque lá pode sair heresias, entre elas dizendo que a marca da besta é simplesmente um avanço tecnológico. Não, a Bíblia é muito clara, nós já lemos aqui Apocalipse 13, já lemos aqui Apocalipse 14. Por favor, amado, está lá na Bíblia, não acredite nesse papo, então não coloque a marca. Perca o pescoço, mas não coloque a marca. Mas Deus queira que todos nós possamos subir antes disso. Mas se tomar notícia
É melhor perder um emprego, é melhor perder uma situação do que receber essa marca. Amém? Então, esse era o resumo das atualidades, das perguntas que nos mandaram. Eu incentivo você a me mandar perguntas, ok? Ah, pastor, na aula é mais difícil. Não, tudo bem, eu sei que tem pessoas que são tímidas e me mandam depois no meu WhatsApp, né? Ou, ah, pastor, veja esse sonho, veja essa interpretação, veja essa situação, né? Ou um outro relato, por exemplo, foi de uma irmã que me perguntou sobre desenhos, né? Ah, pastor, mas tem um desenho aí, inclusive do tal desenho do Simpson, que ele traz muitas profecias, pastor. O senhor já assistiu esse desenho do Simpson que traz muitas profecias? Amados, entenda que quem está por detrás pertence ao grupo, entendeu? Então, na realidade, o que parece profecia são aquilo que ele já sabe. Por exemplo, você pega a revista Economist, né, que é uma revista extremamente conceituada, que fala sobre economia mundial, que fala sobre os avanços. Ela, nas suas capas, já é tradição. Ela põe lá uma série de mensagens subliminares e que você fala, mas como assim? Como é que aconteceu tudo que está naquela capa? Né? Ou pelo menos boa parte daquilo que está naquela capa. Porque eles já estão com isso programado, ok? Então eles já estão com uma programação, segundo eles, lá pelo ano de 2023, 2024. Mas quem detém o poder é o Senhor Jesus. Se Deus disser que não é esse ano, não é, pronto e acabou. Deus atrasa as coisas, Deus segura as coisas. Como se Deus quiser também vir em 2022, ou 2030, ou 2035, cabe a Deus, Ele é o Senhor de todas as coisas. A nós não cabe estabelecer a data, mas veja que Jesus não estabeleceu a data, mas Ele deixou os sinais, dizendo, ó, fiquem atentos. Perceba que quando ocorrer essas coisas, está muito perto, entendeu? Então, quando nós víamos, por exemplo, lá no Novo Testamento, quando Jesus estava para chegar, algumas coisas aconteceram. Ok? Primeiro, Malaquias, por exemplo, foi o último dos profetas que pregou. Teve 400 anos de silêncio, que equivalem a exatamente os 400 anos lá do deserto. Ok? Agora, alguém que fosse bom intérprete dessas coisas, ia chegar lá, ia olhar para essas coisas e falar, espera aí, algo está me cheirando. Opa! Tive notícia que na casa de Zacarias nasceu um menino ungido, que Deus deu o nome dele de João, que ele seria o precursor. Opa, alguma coisa vai acontecer. Jesus está chegando, o Salvador está chegando, né? Agora, aqui é a mesma coisa. Satanás é um copião, ele vai copiar e perverter o que Jesus fez. Ele vai fazer situações e Deus vai permitir situações para que eu e você vejam os sinais para entender que está muito pertinho, ok? Está muito próximo. Por isso esteja pronto, seja para hoje, para 2023, para 2030. Ah, pastor, você está falando que é 2023? Não estou falando, não estou falando. Não quero ser herege aqui, ensinar cultura errada, dizendo que é o ano tal. O que eu estou falando são de sinais. E estou dizendo que eles lá, que estão preparando o caminho do anticristo, estão colocando como meta 2023. Finais de 2023. Então entenda que eles também não colocam metas à toa. Eles vão estudar as relações de Deus, eles vão estudar o que Deus disse profeticamente, vão colocar isso dentro das regras deles lá e depois dizer, olha, me parece, o ideal seria que a gente tivesse pronto em 2023. Então, fique atento. Se acontecer antes, esteja pronto para antes. Se acontecer depois, esteja pronto para todo o tempo. Mas fato é que eu e você possivelmente somos essa geração, ok? Amém? Então vamos dar sequência.
Nós estamos falando sobre as igrejas de Apocalipse, ok? Nós já falamos sobre Éfeso, nós já falamos sobre Esmina, já falamos sobre Pérgamo e hoje eu quero falar nessa metade final da aula sobre Tiatira, ok? Muito bem, já mostramos os mapas, vocês já estão craques nos mapas, vocês sabem que pertence à região da Turquia, né? E aqui vocês conseguem ver algumas fotos e perceber que hoje, aonde havia essa igreja, né, está tudo em ruína, mas ainda você consegue ir lá visitar então essas antigas ruínas. Inclusive hoje há uma outra cidade com um outro nome que ocupa a parte moderna dessa região, né? Então nós temos a cidade moderna que não recebe o nome de Tiatira, ok? Mas nós temos a parte antiga de ruínas, ou seja, eu convido você que se um dia você tiver essa oportunidade e for lá para a Turquia, ok? Para a Turquia, você visite esses locais, sabe? Faça da sua viagem um aprendizado também da palavra. Amém? Muito bem. Nós vamos colocar o seguinte: a igreja de Tiatira, vocês vão se lembrar que toda vez que Jesus falava com as igrejas, ele não só falava com o momento que a igreja vivia naquela época, mas ele também falava dentro de um período histórico. Dentro desse período histórico da igreja, nós podemos colocar Tiatira entre os anos de 590 e alguns preferem o ano de 538, mas nessa faixa, 500 e pouco, até o ano de 1517, ou seja, quase 1000 anos de uma igreja que vive a imagem da igreja de Tiatira. Então, você já fez um raciocínio lógico, foi a maior representação da história da igreja. Quase 1000 anos vivendo essa história de Tiatira. Daí a importância disso, né? Agora, pastor, o que significa Tiatira? Significa sacrifício contínuo. Preste atenção, lembra, o nome traz uma simbologia. Sacrifício contínuo por quê? Porque você vai estudar hoje e vai perceber que esse sacrifício contínuo, ele tem relação a uma igreja que fazia muitas obras, muitos sacrifícios. Sabe aquela coisa, eu vou subir 2000 degraus para fazer sacrifício, eu vou carregar uma cruz, eu vou andar 20 quilômetros carregando uma cruz, olha, eu vou cortar meu corpo para poder oferecer em sacrifício, ok? E tantas outras obras, como por exemplo, vou exercer a caridade para que assim eu tenha os pontinhos no céu, ok? Então, condiz muito com essa ideia do sacrifício contínuo, que é o significado de Tiatira. Mas pastor, espera aí. Então significa dizer que nesses quase 1000 anos, né, 900 e poucos anos, nós não tivemos gente boa, nós não tivemos situações favoráveis? Não, amado. Entenda, claro que nós estamos falando da grande parcela, nós estamos falando da grande característica, mas em todo tempo há os seus remanescentes. Em todo tempo há aquelas pessoas que se diferenciam, ok? Dentre eles, por exemplo, John Wycliffe, que foi um dos responsáveis pela tradução da Bíblia inglesa. Entenda que em 1517, ou seja, na data que eles consideram a data final do período de Tiatira, nós estamos entrando na época de Lutero, ok? Nós estamos entrando na época da Reforma. Mas antes da Reforma, houve uma pré-reforma, ou seja, um preparar para a reforma. Lembra o papo que nós falamos há pouco? Que Deus deixa sinais? Até na reforma, quando Deus ia trazer reforma, houve sinais da pré-reforma, ok? Nessa pré-reforma, nós vemos, por exemplo, John Wycliffe.
John Wycliffe, por exemplo, ele fez essa tradução para a Bíblia inglesa. Então, espera aí, pastor. Nós tínhamos uma Bíblia que tinha um conteúdo grego, né, o Novo Testamento, tinha o hebraico no Velho Testamento e uma tradução, a Septuaginta, né, em latim. Muito bem. Agora, e quem não falava esses idiomas? Tinha simplesmente que ouvir da boca de outros líderes e outros comandantes da igreja e acreditar naquilo que eles falavam. O Wycliffe começa a dar um acesso diferente, porque a partir do momento que ele traduz para o inglês, a Inglaterra agora começa a receber direção, ok? Tanto é que você vai ver que nessa revolução, nessas reformas da igreja, a Inglaterra foi um dos países destaques lá pelos idos, né, de 1700 e pouco, 1800, ok? Muito bem. Nós tivemos outros personagens importantes, outras pessoas importantes. Por exemplo, John Huss. E a história de John Huss é muito interessante. Pastor, por que nós estamos falando deles? Novamente eu lembro. Eu estou falando do período de Tiatira. Estou dizendo que esse período, que representa um período da igreja, nem todo ele foi mal. Teve alguns destaques, ok? E são esses destaques que eu estou dando. Muito bem. No dia 6 de julho de 1415, um pouco antes de morrer, porque ele estava lá na cela, né? Ele estava sofrendo perseguição, né? Ele diz o seguinte: vocês queimarão um ganso. John Huss disse isso. Por que eles falam vocês queimarão? Porque ele estava à beira da morte, e à beira da morte sendo queimado, consumido pelo fogo, né? Sobre a desculpa que ele era um herege, ok? Só que Huss, na língua tcheca, significa ganso. E ele diz assim: vocês queimarão um ganso, mas daqui a 100 anos vocês vão escutar um cisne cantando. Daí você vai falar assim: um cisne? Sim. Curiosamente, aproximadamente 100 anos, olha, eu estou falando de 1415. Em 1517, quem bota o rosto? Martim Lutero. E sabe como Martim Lutero gostava de pregar? Geralmente com a mão assim. Quando ele ia se expressar, ele se expressava com a mão assim. Qual é o movimento do cisne? Esse movimento de abertura das asas. Então entendeu-se que ele estava profetizando que haveria um cisne que eles não conseguiriam matar. Olha que interessante. Pastor, houve só eles? Não. Teve também William Tyndale, que publicou o Novo Testamento. Nós tivemos, por exemplo, Erasmo de Roterdã, que foi um grande estudioso do Novo Testamento grego, né? E que causou uma influência, uma pré-reforma, preparando um caminho para outros tantos, como Martim Lutero. Então veja, Martim Lutero não fez aquilo sozinho. Houve pessoas, Savonarola e outros, que vieram nesse período de Tiatira, entendeu? Então entenda que quando o seu pastor diz assim, olha, o período dessa igreja é marcado dessa forma, não significa que todos estavam lá, ok? É que a grande característica, ou seja, a grande parcela da cidade ou da igreja vivia aquela situação, entendeu? Como nós vamos ver hoje, ok? Muito bem. Muito bem. Vale citar que Tiatira, né? Ela se localiza aproximadamente 58, alguns dizem 64 quilômetros de Pérgamo, ou seja, como eu mencionei, as igrejas tinham todas essas distâncias, né? Às vezes 60 quilômetros, daí da outra, claro que vai dar um pouco mais, mas em média, entre as mais próximas, uma base de, às vezes, 50, 60 quilômetros, que é mais ou menos uma base daqui a São Roque,
Então veja que essas igrejas tinham cidades fortes e essas igrejas tinham algum tipo de comunicação, né? Hoje, né, para quem quiser saber, nós temos a cidade moderna de Akhisar naquele local, ok? Então se você for visitar hoje, você vai descobrir que tem essa cidade lá. Muito bem, das 7 cidades, vocês começaram a perceber que nós falamos aqui que dessas 7 cidades havia cidades poderosíssimas como Éfeso, nós vimos que Pérgamo era muito forte, nós vimos que Esmirna era muito forte, cada uma no seu detalhe, né? Por exemplo, Pérgamo teve uma grande biblioteca e assim por diante, só que Tiatira, dentre as 7, era a cidade menos importante. Qual o destaque que eu dou para ela? Você vai se lembrar que o seu pastor, em outros tempos, para aqueles que já estão conosco há um tempo, ele deu um destaque que a primeira pessoa convertida no que nós chamamos hoje de atual Europa, por Paulo, foi Lídia. Lídia foi uma das influenciadoras, né, desse tempo. Só que Lídia, que foi essa primeira mulher que se converte na Europa por Paulo, ela veio de que cidade? Ela veio de Tiatira, né? Ah, pastor, mas espera aí, Tiatira hoje é a Turquia. Claro, e a Turquia não é parte asiática e parte da Europa, ok? Muito bem. Agora, Tiatira, ela tinha outras características importantes. Por exemplo, Tiatira, ela tinha uma coisa muito forte que era a tal associações de classe, grêmios. Hoje você podia dizer, ah, pastor, sindicatos, tudo bem, dê o nome que você quiser. Naquele tempo, essas associações eram chamadas de guildas. Mas para você estabelecer uma relação, você pode pensar aí, né, em sindicatos, ou seja, associações de classes, né? O que acontecia? Essa cidade ela era dividida por quarteirões. Então, dentro de certos quarteirões, nós tínhamos o comando de uma associação de classes. Então vamos supor, dentro do 3º quarteirão ao 7º quarteirão é dos artesãos de cobre. Do 8º quarteirão ao 15º quarteirão é dos sapateiros, né? E eles, o que eles faziam? Eles se apoiavam, eles se estruturavam, eles se tornavam fortes por causa dessa associação. Então lá tinha, por exemplo, sapateiros, tinha os produtores, tinha os vendedores de roupas tingidas, né? E tinha os artesãos de cobre, grave isso, artesão de cobre, ok? Muito bem, mas havia outras coisas? Claro, havia curtidor de couro, havia padeiro, havia trabalhadores de lã, de linho, ok? Não dá aqui para dar todos os detalhes, mas entenda que eram muitas associações. Só que qual era o problema, meu amado? O problema era o seguinte, que nessas associações, elas não eram só associações em si, ok? Essas associações começavam a fazer parte da vida das pessoas. Entendam, a cidade tinha seus quarteirões associados a essa organização, né? E pior que isso, a vida religiosa era influenciada por essas associações. Pastor, como assim? Espera aí, associação é associação, vida religiosa é vida religiosa. Amados, não. Entenda que essas associações elas tinham o que nós chamamos de padroeiros, ou seja, santos, ou seja, homens cultuados, deuses cultuados, para que aquela associação fosse bem. Se você vai dizer que isso não acontece hoje, perceba que isso acontece muito hoje ainda, né? Você tem lá o padroeiro dos dentistas, o padroeiro dos médicos, o padroeiro dos engenheiros. Claro que hoje
não tem a força que tinha naquele tempo. Hoje, se você, por exemplo, me perguntar, eu não faço nem ideia quem são, né, de cada uma dessas classes sociais ou dessas associações. Mas entenda que não é algo tão distante do que havia na época. Só que na época era assim, o negócio era levado a sério. Então, se você tinha essas associações tinham o seu padroeiro, entenda que esse padroeiro, então, regia o caráter religioso da associação como dos membros da associação. Então, para você entrar nessa associação, você sofria pressão. Ora, você tem que ter e adorar essa imagem, você tem que cultuar isso, tem que cultuar aquilo. Muito bem. O que significava dizer que se eu recusasse cultuar aquela imagem, cultuar aquele Deus, eu não ficaria bem com a associação, correndo o risco de ser descartado da associação, e descartado da associação eu corri o risco de fome, de não ter para quem vender. Por quê? Porque imagine a situação. Hoje você vai num hipermercado, certo? O que acontece com o hipermercado? Como ele compra em grande volume, ele tem poder de negociação. Então, se ele vai comprar lá, sei lá, carne para o açougue do hipermercado, eles vão dizer, olha, não vou comprar 2 quilos de carne, não vou comprar 30 quilos de carne. Eu vou comprar na ordem de toneladas de carne, porque eu tenho esses hipermercados distribuídos no Brasil inteiro. Então, para alguém que lide com o gado, por exemplo, ou com outras coisas tantos, compensa essa segurança de ele ter alguém como um hipermercado onde ele forneça toda a produção dele. Ainda que por um valor menor, mas a garantia é que ele vai conseguir vender aquela produção dele. Consegue entender? Mas, por exemplo, pode ter alguém que queira ter o seu boizinho aí no pasto, e ter a sua vaquinha e ali ele vender o seu leite? Pode, mas ele não vai ter a projeção igual, ok? Nessa época era a mesma coisa. Podia ter alguém que queria levar a vida independente? Podia. Mas para quem que ele ia vender? Se tudo rolava em termos de associação. Para quem que ele ia conseguir favorecer a sua economia? Era muito difícil. Agora, se ele quisesse ser cristão, se ele quisesse se manter naquela posição, ele tinha que se associar. Agora, se associando, eles diziam, a regra aqui é, a padroeira é tanto, o padroeiro é tanto. E você tem que seguir esse esquema. Ou seja, não era nada fácil. Para vocês entenderem, o principal deus de Tiatira era Apolo. Pastor Apolo? Quem é Apolo nessas ideias? Apolo era, dentro dessa cultura grega, conhecido como filho de Zeus, ok? Vocês vão se lembrar na semana passada o que tinha lá em Pérgamo. O culto a Zeus. Zeus é tido como o maior Deus deles, entendeu? Seria equivalente, entre aspas, à figura do Deus Pai, ok? Mas nós sabemos que jamais é Deus Pai, ok? Jamais é Deus Pai. Mas para vocês entenderem a relação deles. Zeus tinha um filho, nome Apolo. Apolo, então, seria o equivalente a Jesus. Mas nós sabemos que jamais será Jesus, né? Eles faziam crer a essa substituição. E quem que eles cultuavam em Tiatira? Apolo. Então, se em Pérgamo eles cultuavam a Zeus, em Tiatira eles cultuavam a Apolo. Então, olha a situação. Era uma coisa tão forte que Apolo era padroeiro, inclusive, do imperador. Então, diferente das outras cidades que eles cultuavam também o imperador, aqui não era por hábito cultuar o imperador. Por quê? Porque o próprio imperador cultuava Apolo. Então eles diziam, poxa, se eu estou cultuando o patrono lá, o padroeiro, agora eu vou cultuar o imperador que cultua ele também? Não, todos cultuavam Apolo. Agora perceba que boa parte da população cultuava Apolo, mas havia um templo de quem?
de Artemis. Pastor, quem era Artemis mesmo? Principado de Diana. Lembra? Pastor, o que era o principado de Diana mesmo, quando o Senhor falou lá, né, na igreja de Éfeso? Era a subversão de valores onde a mulher entrava como cabeça e o homem então subjugado, ok? Uma sociedade onde prevalecia o feminismo, onde prevalecia a força da mulher em detrimento do homem, tanto que quando você assiste a filmes como, por exemplo, Mulher Maravilha, que representa aí uma mulher poderosa, você vai ver lá no início do filme que eles vão falar sobre Diana, ok? Olha lá as mensagens implícitas. Muito bem, pastor, Apolo e Diana. E daí vocês vão entender, né? Jesus então vai chegar para essa igreja em Apocalipse 2 e vai começar a relatar lá. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto o Filho de Deus. Você viu como Jesus vai se identificar para Tiatira como Filho de Deus? Nos outros ele se identificou de outra forma, mas aqui ele faz questão de frisar o Filho de Deus. Por quê, pastor? Porque eles cultuavam Apolo, que era tido como filho do Deus Zeus. Entende? É como se Jesus estivesse dizendo, ó, não existe nenhum outro filho de Deus verdadeiramente unigênito que não seja eu, Jesus, e não Apolo, que vocês cultuam, que tem os olhos como chama de fogo. Pastor, olhos como chama de fogo. Como que é isso, pastor? Amados, entenda que o fogo na Bíblia, ele representa autoridade. O fogo na Bíblia representa poder, unção. Mas o fogo, em determinadas ocasiões, conforme o contexto, ele representa refinamento. Ele representa que tudo aquilo que está em oculto vai ser refinado e vai ser separado entre aquilo que é e aquilo que não é, né? Por isso que a Bíblia usa a expressão que naqueles tempos as nossas obras vão ser testadas pelo fogo. Por quê? Porque o que for madeira é queimada no fogo, o que é palha é queimado no fogo, o que é feno é queimado no fogo, mas as pedras preciosas, a prata e o ouro são refinados. Entende? E quando ele fala sobre essa chama de fogo, ele diz, eu estou passando o meu olhar refinador sobre vocês. E os meus pés são semelhantes ao latão reluzente. Eu gosto da versão que fala cobre. E o cobre naquela época era tido como o quê? Como o material que, por exemplo, se fazia um espelho, ok? É até interessante que naquela visão que eu contei para vocês, que eu tive sobre o último sonho de arrebatamento algumas semanas atrás, eu relatei que eu via parte dos meus parentes subindo, né, para o céu, sendo arrebatados, e eles tinham uma cor que parecia um laranja, no corpo deles transformados, quando eles começavam a subir. E curiosamente me lembrava muito o aspecto do cobre reluzente, do cobre quando ele está sendo aquecido, né? Muito interessante, porque o próprio Jesus fala dessa natureza de cobre. E aí só uma curiosidade. Agora veja só, eu conheço as tuas obras, olha o que Jesus está dizendo. E o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência. Jesus dá 5 destaques. Obras, eles fazem. Eles têm amor, diferente de Éfeso. Eles têm serviço. Eles têm fé. E eles têm paciência. Ou seja, Jesus está dando destaques positivos para essa igreja. Só que as tuas últimas obras são maiores que as primeiras. Quando ele vai falar lá de Éfeso, você vai se lembrar que Jesus disse que Éfeso era a igreja que o amor tinha se esfriado. Era a igreja que não praticava mais as obras. Aqui não. Ele diz, olha, eu estou dando um destaque, inclusive dessas 5, na parte das obras. Porque as tuas obras ainda são maiores que as primeiras. Opa, muito bem. Mas algumas coisas tenho contra ti. Que deixas Jezabel,
Mulher que diz profetiza, ensinar e enganar os seus. Então, olha só, se em outras cidades, como por exemplo, Pérgamo, nós tínhamos uma situação de um grupo, como por exemplo Nicolaítas, os que cultuavam a cultura de Balaal, a religião de Balaal, né? Aqui nós temos uma pessoa específica, uma mulher que se intitula como profetisa, que exerce um poder dentro da igreja, ela ensina e engana os meus servos. Ou seja, ela tinha ainda a autoridade não, ela tinha ainda o direito de entrar lá, ensinar e enganar os servos de Deus. Agora, pastor, e aí? Então era uma pessoa específica assim, a ponto da Bíblia relatar que era Jezabel. Se você vai se lembrar, lá da história do rei Acabe, Acabe era um grande estrategista, mas infelizmente não andou nos caminhos de Deus. Era um rei que regeu Israel, que era do Senhor, mas que infelizmente não andou nos caminhos do Senhor, ok? E qual é uma das grandes coisas que nós percebemos? Que Acabe, apesar de um grande estrategista, apesar de ter uma mente brilhante para conseguir acordos, conseguir situações favoráveis a seu país, ele era manipulado por uma mulher que era, no caso, a sua esposa. Entende a inversão de valores, entende o espírito de Diana, de Artemis, e entende que dentro dessa cidade de Tiatira você tinha Apolo e tinha Artemis, que é Diana. Olha aí, dando sinais dentro da igreja. E o espírito de Jezabel, que muitas vezes nós arrependemos dentro das igrejas, está exatamente associado a essa história aqui de Acabe, e essa história estava acontecendo dentro da igreja de Tiatira. Qual era a sacada deles? A sacada deles era a seguinte: essa mulher dizia o seguinte: primeiro, vocês não têm como falar que venceram o pecado se vocês não viveram o pecado. Olha a estratégia de Satanás, como ela só dá uma moldada, mas é a mesma. Lá em Pérgamo, os nicolaítas diziam o seguinte: não, vocês têm que pecar para que a graça de Deus possa perdoar ainda mais e ela ser mais valorizada. Era um engano. Aqui não. Aqui a profetisa diz o seguinte, que Deus falou com ela, porque ela se diz profetisa, ela diz que recebe dos céus essa palavra, e que essa igreja precisava entender que para eles poderem vencer o pecado, eles tinham que vivenciar o pecado. Então ela dizia assim: como que vocês querem falar sobre idolatria se vocês nunca cultuaram outros deuses? Então vocês têm que cultuar outros deuses. Então sintam-se à vontade para participar dessas corporações, dessas associações com seus padroeiros, com seus deuses, que não tem problema nenhum, vá até lá, façam isso. Agora, se não bastasse isso, ela dizia, não sei se você sabe, dentro dessas corporações havia também muitas festinhas ilícitas, sabe? Onde havia fornicação, onde havia adultério. E o que ela dizia? Não tem problema, participem dessa associação, participem dessas coisas. Vocês podem fornicar sim, porque como é que vocês vão dizer para Deus que vocês venceram esse pecado se vocês não experimentaram? Então o que começou a acontecer? Primeiro, uma idolatria muito grande. Segundo, fornicação, adultério, tudo que você possa ter com relação à ideia da sexualidade foi tudo pervertido. Agora, olha o que diz a palavra. E dei-lhe um tempo para que se arrependessem da sua fornicação. E não se arrependeram. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram, com ela virá tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jesus dando um destaque, o tempo está terminando.
Eu estou dando chance de vocês se arrependerem e não se arrepender. Eu vou pôr vocês numa cama. Numa outra tradução, vou mandar tribulação. Vocês vão ficar doentes. Sabe aquela cama onde vocês fazem adultério, onde vocês fazem fornicação? Vai ser a mesma cama onde vão receber vocês doentes, onde vocês vão morrer. E olhe que incrível. Deus, ele tem esse hábito, né, esse costume, essa característica de muitas vezes aonde é o seu pecado, se você não se arrepende, é onde ele vai mexer na sua vida. Então, por exemplo, pessoas que tiveram problemas na área da sexualidade e elas não se arrependem e continuam praticando, aonde vão ser os maiores traumas dela? Na área da sexualidade. Pessoas que brincam com determinadas coisas, com dinheiro, aonde vão ser os maiores traumas dela? Na área financeira, né? Mas quero dar um destaque aí, que Jesus então vai e dizer, vou ferir os seus filhos com morte. Filhos de quem? Esses filhos espirituais de Jezabel, né? E darei a cada um de vós segundo a vossa obra, né? Mas eu vos digo, e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quanto não têm essa doutrina, ou seja, há pessoas que são fiéis, há pessoas que são remanescentes. Esses, né? Deus diz que ele não colocaria outra carga, ou seja, não teriam peso. Deus os guardaria, ou seja, Deus guardando os remanescentes em todo o tempo. E olha o que ele vai frisar, ao que vencer e guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim. Novamente Deus falando que a gente tem que se manter até o fim, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas com vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. A vara de ferro as regerá. Então perceba, ferro na Bíblia representa autoridade. Deus dizendo que aqueles que andam em conduta vão ter autoridade até o tempo final. Ok? Muito bem. Que mais? Quero só finalizar essa aula para vocês. Eu já falei tudo aqui desses slides de uma forma já comentando com vocês, que vocês vão perceber que então há 3 destaques, né? De grupos que Jesus vai falar e bater de frente. Jezabel, né? Além de Jezabel, esses adúlteros, esses fornicadores, né? Que é um outro grupo, e os filhos de Jezabel. Então, há 3 grupos que Deus censura. Primeiro, a própria profetisa. Segundo, aqueles que já praticam o adultério, já praticam a fornicação, já praticam a adoração de Deus. E terceiro, os filhos espirituais, porque infelizmente dentro da igreja havia gente que dava ouvido para ela, né? Daí você vai falar assim, mas pastor, dá uma luz, né? Eu quero falar muito rapidamente, isso é uma pregação que nós já até mencionamos numa ocasião, um estudo que nós demos, mas eu vou dar alguns destaques para você entender o que é o espírito de Jezabel. Primeiro, esse indivíduo, ele se sente, quem tem um espírito de Jezabel, seja a mulher ou o homem, ele se sente profundamente confrontado por profetas verdadeiros. Então, geralmente, ele não é amigo dos profetas verdadeiros. Ele bate de frente com os profetas verdadeiros. Por quê? Porque o profeta verdadeiro revela a sujeira dele, ok? Ele geralmente é alguém que se aproxima dos líderes. Por quê? Porque ele quer conquistar os pastores, ele quer conquistar os líderes local, para que ele tenha poder, né? Ele tenha direito de falar, ok? Muito bem, essa é a segunda característica. Geralmente ele se associa. Então ele vai tendo as pessoas que ele vai conquistando e vai causando então uma influência, às vezes dentro da igreja ou no local onde ele estiver, né? Ele tem por hábito florear ou contar sonhos que não existem. Então ele vai dizer, olha, Deus me revelou, Deus me disse, Deus... Por quê? Porque ele está através daquela imaginação, através daquela mentira, induzindo a pessoas a olhar, pô, esse cara recebe profecia, esse cara recebe sonhos à torto e direita,
ok? Estou falando de espírito de Jezabel. E geralmente é falso humilde, sabe? Faz aquele papelzinho, mas verdadeiramente o coração dele é orgulhoso. Geralmente quando ele é confrontado pelos profetas de Deus verdadeiros, ele diz assim: eu estou obedecendo a Deus, Deus me disse para fazer isso, ok? Cuidado. Ele também alega que ele tem muitas revelações espirituais sobre o governo da igreja. Então ele diz assim: eis que Deus me revelou aqui que nós não temos mais que ter oração, que agora o foco não é a oração. E nisso, por causa de uma palavra, ele acaba com a oração da igreja, ok? Ele também tem essas revelações e falsas profecias, só que com um detalhe: ele não pode ser questionado. Sabe? E aí eu quero dar um toque para os profetas verdadeiros. Amados, eu sei que quando nós entregamos uma profecia verdadeira, nos dói quando alguém nos questiona. Nos dói quando alguém bota a mão no peito e diz assim: eu vou orar, eu vou buscar na palavra, eu vou pedir confirmação. Porque nós sabemos que é verdade. Mas não permita que isso aconteça no seu coração. Aceite, porque a palavra de Deus não manda testar o profeta, mas as profecias sim. Então é de Deus que as revelações sejam testadas. É de Deus que é a confirmação em si, né? É claro que às vezes você já tem um trabalhar espiritual dentro de você, que você imediatamente sente paz ou não naquilo. Mas entenda que todos nem sempre vão ter esse discernimento e muitas vezes vão colocar à prova. Então não se sinta prejudicado, não se sinta intimidado. Porque uma das características do espírito de Jezabel é que, além das falsas revelações, ele jamais se sente, ele jamais aceita que o questionem. Então ele diz: não, eu sei quem eu sou. Não, aqui sou eu que estou falando, eu nunca entreguei uma profecia que não tenha ocorrido. Então, quando você percebe essa pessoa muito exaltada, muito batendo de frente, cuidado, ok? Pode ser espírito de Jezabel. Pastor, pode ser? Sim. Por quê? Porque não é só essa característica, tá? Às vezes é a pessoa, o profeta é de Deus, mas também às vezes ainda não está preparado, às vezes, para ser confrontado, né? Mas a grande característica é que quando é de Jezabel, eles confrontam muito, eles não se aceitam ser questionados, ok? Muito bem. E eles são doutrinadores, profetas que, entre aspas, ensinam, mas na realidade ensinam o engano, ok? Eles geralmente, quando profetizam, eles profetizam ou uma mentira completa, uma falsidade completa, ou meias verdades. E nós sabemos que meias verdades são mentiras, né? E outra coisa, eles gostam de impor as mãos. Pastor, então todo mundo que impõe as mãos é espírito de Jezabel? Claro que não. Mas eles fazem questão disso. Por quê? Porque é a chance de eles verbalizarem coisas espirituais através de uma língua estranha ou coisas afins, mas que você pensa que é uma bênção, você pensa que é de Deus, mas são de homens, e às vezes ele está lançando maldição sobre você. Esse é o espírito de Jezabel. E ele faz questão também de ser visto como o mais espiritual da igreja. Ele faz questão de ser destacado como o mais espiritual. Mas quando você vai sondar a vida dele, você vê que se ele é solteiro, né? Ele é solteiro, mas se casado, por exemplo, o cônjuge dele não condiz com a espiritualidade. Ele tem um cônjuge fraco espiritualmente. Ele tem um cônjuge não convertido, um cônjuge que sofre. E daí você vai falar: espera aí, como assim? O próprio cônjuge não aceita o testemunho dele? Então questione isso também, entendeu? Não estou falando, faço essa ressalva. E nós sabemos, às vezes a pessoa se converteu e o cônjuge ainda não é convertido. Existe um tempo para isso, ok? Mas o meu esposo, a minha esposa é difícil de personalidade. Amém? Isso existe, eu faço essa ressalva.
Não é por isso que essa pessoa não é de Deus. Às vezes é mais profeta que muito profeta por aí. Mas eu estou falando daquele cônjuge que teoricamente vai na igreja, teoricamente apoia, que teoricamente fala da unção do marido ou da esposa e que teoricamente faz movimentos espirituais, mas você olha, ele está infeliz, ele não tem espiritualidade e ele simplesmente não dá o testemunho que o outro cônjuge alega ter, ok? Então, esse é o cuidado de Deus com essa igreja. E vale dizer, Deus diz, os fiéis não vão receber essa cara. Então, amados, eu e você, se somos fiéis, se nós estamos diante de Deus, entenda que Deus vai nos guardar. Mas Tiatira é uma lição importante para nós. Amém? Alguém colocou alguma coisa? Só o Mateus, ele fez uma... pastor Mateus falou, o nome da Mulher Maravilha na história é Diana de Temsira. Então, essa eu não lembrava, mas o pastor Mateus fez esse destaque, que no filme da Mulher Maravilha, até o nome dela é, então, Diana ou Diana, como nós lemos aqui. Então, veja, existem mais coisas no mundo espiritual que muitas vezes não vemos. E daí a importância de estudarmos a igreja, estudarmos a sua palavra. Amém? Quero agradecer você que nos acompanha, pedir que Deus te abençoe grandemente, que valorize e honre isso que você tem feito de nos acompanhar. Você que talvez não lançou pergunta para nós aqui, mas durante a semana quer mandar um sonho, quer mandar uma dúvida no particular, mande. Você viu que seu pastor procura, dentro das possibilidades, estar respondendo a todas elas e às vezes lança até muitas delas aqui no ar para que outros que possam ter a mesma dúvida, ouvido as mesmas situações, possam também aprender. Hoje à noite o culto às 19 horas, importante, participe. Terça-feira, às 8 da noite, também. Na quarta, Mateus libera lá um texto, geralmente, para as casas, sobre o Betel, o culto nos lares. Na quinta-feira, às 19 horas, com a Paula, com seu discipulado, e eu lá apoiando, ok? Muito bem. E no sábado, pastor, culto dos jovens, né? Nós, qualquer alteração que haja, nós deixamos aqui, né? E possivelmente seus pastores mencionarão. Agora, no domingo de manhã, Escola Bíblica Dominical, às 9 da manhã, como nós fizemos hoje. E se você puder, participe em todas elas ou faça um esforço de estar na grande maioria delas. Que Deus te abençoe, que te dê uma semana iluminada. Hoje estaremos à noite pregando lá na igreja e, se possível, quero contar com sua presença. Um grande abraço, fiquem com Deus e muito obrigado por seu apoio. Em nome de Jesus.